Ontem eu assistia com minha esposa uma pregação de um pastor e ele foi muito feliz nas colocações que ele fez na pregação, na partilha da palavra. E isso me incomodou muito durante a noite e hoje durante o dia tem me incomodado muito e eu precisava falar isso para vocês. Precisava gravar esse vídeo para vocês porque da mesma forma que o meu coração foi alcançado, eu acredito que o teu coração também seja alcançado. Na palavra de Isaías 32, versículo 15, vai dizer que até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, o deserto seja transformado em campo fértil e o campo fértil pareça uma floresta. Ou seja, até que o Espírito Santo seja derramado sobre nós. Nós podemos concluir que essa palavra nos remete a que antes da descida do Espírito Santo sobre nós nos comportamos e somos uns verdadeiros desertos. Após a descida do Espírito Santo, é possível que todo o deserto seja transformado numa árvore, num campo fértil, aonde futuramente se torne uma floresta. Eu havia partilhado num retiro em Florianópolis sobre a passagem de Jó, que vai falar que porque há esperança para uma árvore que se for cortada, ainda se renovará e não cessarão seus renovos. E se envelhecer na terra a sua raiz e o seu trono morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como de uma planta. Ele contava a história de uma acácia do Teneré, numa região desértica, onde brotou uma única árvore nesse deserto. E essa árvore, todos ficavam espantados porque como uma única árvore, ela conseguiu brotar, ela conseguiu viver no lugar ermo, no lugar onde não havia tanta vida, no lugar onde só existia calor e esse calor incomodava, mas aquela árvore arrumou um modo de brotar no deserto e ele falava exatamente dos processos que nós passamos. Ele falava do entendimento do projeto de Deus em relação à nossa vida. E assim, eu queria usar isso nesse momento, nesse vídeo, para poder chamar a tua atenção, porque sem a descida do Espírito Santo sobre nós continuaremos sempre como um deserto. Essa árvore do Teneré, essa acácia do Teneré, ela nos ensina que é possível florescer num lugar onde não há vida. A palavra de Jó diz que se as raízes estiverem penetradas no solo e se essas raízes encontrarem água, é possível que ela brote de novo e que ela renove a esperança de vida como uma árvore nova. A palavra de Isaías 32:15 vai dizer que isso só acontece quando o Espírito Santo cai sobre nós. Quando o Espírito Santo vem sobre a nossa terra seca. Quando o Espírito Santo vem sobre as nossas humilhações, quando o Espírito Santo vem sobre o nosso luto, quando o Espírito Santo vem sobre toda a infertilidade espiritual que nós estamos passando ou que nós vamos passar, quando nós nos permitimos que o Espírito Santo seja derramado sobre nós, nós temos a possibilidade de encontrar o sustento, a água da vida e brotarmos como verdadeiras árvores, mesmo que esse solo seja um solo deserto. Ele falava até mais ele falava que o problema não é talvez o solo que a semente caiu, porque aquela acácia, ela tinha todos os motivos de não brotar ali, naquele deserto, mas ela conseguiu brotar, porque talvez aquela acácia tinha entendido, se ela conseguisse pensar, raciocinar, talvez ela tivesse entendido que enraizar e procurar água seria uma questão de sobrevivência. Sabe, nós podemos trazer isso para a nossa vida também. Talvez ele falava que muitos de nós reclamamos do lugar onde somos plantados, do lugar onde nós vivemos, da família que temos, do trabalho que temos. E nem sempre o que nos faz morrer não é o solo que a gente está. O que nos faz morrer é não ter a consciência de que nós temos que buscar o enraizamento para buscar a vida. E no caso da acácia do Teneré,
ela teve que enraizar 30 metros para baixo, em torno de 30 a 40 metros para baixo, para procurar água, para achar água, porque ela dependia da água para sobreviver, mesmo que o local que ela estivesse seria um deserto. Querido, trazendo isso para a nossa vida, para a nossa lógica espiritual, nós podemos dizer que o Espírito Santo, quando desce sobre nós, ele nos dá essa capacidade de enraizamento, da procura daquilo que é de Deus, da procura daquilo que é fundamental para nós, da procura daquilo que nós precisamos para ser vivos e para continuar vivos. A palavra de Isaías 32:15 vai dizer que o Espírito Santo desce sobre nós e após descer sobre nós, nos torna um campo frutífero. E nos tornando um campo frutífero, após isso, é a multiplicação desse campo frutífero e da vida na qual esse campo frutífero vai gerar, que é justamente tornar esse campo, esse lado deserto, esse lugar ermo, numa floresta. Eu estou dizendo isso para você, e muita coisa que eu disse aqui não são palavras minhas, mas muitas das coisas que eu estou dizendo para você nesse momento, eu tenho um desejo no coração que isso te inspire a você não mais reclamar da situação que você está, não mais reclamar da situação que Deus te colocou, porque nós precisamos entender os propósitos de Deus e os processos que estão envolvidos nisso. Aquela Cássia do Teneré entendeu todo o processo de vida para ela. Aquela Cássia do Teneré, quando ela cresceu, se tornou uma árvore, ela serviu de apoio, serviu de sombra, serviu de refúgio durante muitos anos. Aquela Cássia do Teneré, ela buscou um enraizamento para florescer num lugar onde não tinha árvore alguma, pois sabia que alguém iria se aproveitar daquilo tudo. Talvez você entenda nesse momento que os propósitos e os projetos de Deus para você devem ser realizados no lugar que você está, no lugar que você foi chamado a estar. Talvez Deus queira que você enraize aí, que se torne uma árvore, um campo frutífero, se torne uma floresta, para que os outros possam abrigar, encontrar refúgio, encontrar sombra, encontrar descanso. E o pastor falava muito mais, porque todos aqueles que florescem no deserto, eles jamais serão esquecidos, porque um dia eles serviram de apoio, de sombra, de acalento, de descanso para tantos outros que entraram naquele terreno sem saber o que iria encontrar. Querido, eu desejo que o Espírito Santo de Deus caia sobre o seu terreno, caia sobre a sua semente, te faça um campo frutuoso e te transforme não somente numa árvore, mas que você consiga produzir uma floresta ao seu meio, ao seu redor, aonde você está, aonde você foi plantado. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe os seus sonhos, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua vocação, Deus abençoe o solo que você foi plantado. E entenda que através do Espírito Santo nós entenderemos o porquê estamos aqui, do início do processo, do meio do processo, até o cumprimento da promessa. Deus abençoe. Fique com Deus.